Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Não esqueçam de colocar o nome e o número do registro aqui no chat, por favor. Opa, vi um nomezinho aí que acompanhou a gente o dia todo, Luziana, seja bem-vinda. Lembrando que toda essa sequência de webinários que estão acontecendo durante essa semana do Creflix vai estar disponível numa plataforma que já já a gente vai mandar o link para vocês. Vai estar disponível no YouTube também. Aí, ó, Maricá, tem gente aí da sua terra, Gustavo. Vou dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Tem eu, alguém falou, tem eu. Quem é tem eu? Thalita Ferreira. Mais gente aqui, ó, que participou de manhã, mais cedo. Opa, Mesquita presente da minha área, gente. Quem é? Eduardo. Eduardo Miguel. Stefânia também estava com a gente hoje. Pedro Henrique, olha lá, ó, presente nos 3. Pessoal, vocês estão muito motivados. Arrasaram. Ó, Amanda de Mesquita também, hein? Ó, mais um de Maricá. A gente tá entre eu e você, Gustavo. Maricá e Niterói, né? Um pouquinho aqui. É. E Friburgo, ó, Nova Iguaçu, Nilópolis. Bom, gente, eu vou começando apresentando o professor, falando um pouquinho sobre o conselho, enquanto a gente aguarda todo mundo se acomodar aí, chegar. Bom, eu queria agradecer o convite mais uma vez de poder estar aqui mediando esse fera, Gustavo, que eu admiro tanto, tem um super currículo, vai falar hoje para a gente sobre reabilitação pós-Covid. Eu queria só falar um pouquinho sobre as conquistas do Conselho, né? Lembrar que a gente foi reconhecido como profissão da saúde, o Conselho teve aí lutando durante a pandemia para a gente conseguir essencialidade, foram mais de 30 municípios com lei sancionada. A gente também ficou na briga aí de manter as academias e os espaços de atividade física abertos. A gente teve a participação, junto com o Ministério da Saúde, de uma palestra falando sobre o papel do profissional de educação física no SUS. Eu tive a honra de poder participar, isso foi um marco. A gente está dentro, né? Poder participar de um evento com o Ministério da Saúde, isso foi bem bacana e está rendendo bons frutos. Muitos municípios conseguiram a prioridade na vacina, entre outras coisas, né? O conselho, eu sempre brinco dizendo que eu venho de uma família de ciências exatas e conheço um pouquinho de perto outros conselhos e eu tenho muito orgulho de fazer parte do Conselho de Educação Física. Ah lá, a pessoa falou, Milena, de novo? Gente, vocês vão ficar de saco cheio de me ver, né, hoje. Já é o terceiro hoje. Então, e aí o nosso conselho faz muito pelo profissional de educação física, né? E infelizmente nem todos os outros conselhos conseguem dar esse suporte. Bom, o nosso professor de hoje, convidado da noite, já temos 152 participantes. É o professor Gustavo Cardoso. Ele é diretor técnico científico do Centro de Medicina do Exercício da DECORS. Ele tem uma super experiência com reabilitação cardíaca. Então, se vocês tiverem interesse ou curiosidade, procura ele nas redes sociais. Gustavo é super acessível,
sigam ele, perturbem ele, que ele tem muito a acrescentar. Ele foi membro do Comitê Científico de Apoio à Construção da Linha de Cuidados Pós-Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, e ele estava dizendo para a gente há pouco que eles estão fazendo um evento, vão fazer um evento em Niterói para falar sobre a saúde dos munícipes, bem legal. Ele é um profissional de educação física envolvido nesse processo, isso é muito importante. E ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, passa a palavra. A gente vai até umas 9h30, 9h35, e a gente abre para as perguntas, tá bom? Helena, obrigado pelas palavras. Tá? Prazer enorme estar aqui hoje participando, né, desse momento que é um momento muito especial, né, pessoalmente, né, porque assim ter essa tarefa, né, principalmente representando essa instituição tão forte que é o Conselho Regional de Educação Física, né, que eu acompanhei o crescimento, né, eu me formei em 2001, né, o conselho lá em 98, 99, né, começou a ganhar muita força, né, e a gente acompanhou todo esse crescimento, a evolução, a maturidade, né, a importância que o conselho tem assim no crescimento e na valorização da profissão, né, as conquistas que nós tivemos, principalmente a inserção na área de saúde, né, que nos faz hoje fazer parte de um processo, né, quando a gente pensa na saúde pública, na saúde privada, né, é impossível não pensar em educação física, né? Antigamente, a educação física era pensada apenas em escola e desporto, né? Pensava em alta performance ou na área escolar, né? E a partir de hoje, a gente consegue estar inserido em linhas multidisciplinares, linhas interdisciplinares, né? E a gente cresce muito como profissão e como profissionais reconhecidos, né, na sociedade como um todo, né, o que é fundamental, né? Eu enxergo assim que essa questão da Covid-19, né, hoje é a grande força-tarefa, né? Como conviver com a Covid-19, com as estratégias de políticas públicas, de saúde pública, e eu vou passar um pouquinho o que a gente vem desenvolvendo na educação física, né, no setor público e privado, e o que tem na literatura, né? Obviamente, eu vou lançar algumas ferramentas que são importantes, né, para o primeiro momento, né, o que a gente entende de Covid-19, que isso pode ser alterado, né, daqui a 1 ano, 2 anos, né, mas eu vou mostrar o que o mundo vem falando sobre a Covid-19, né, os principais documentos europeus, americanos, brasileiros, né, e o que a gente vem fazendo na prática, né, que é o fundamental, né. Eu reservei os últimos slides para mostrar o que a gente vem fazendo na prática e o que a gente vem apresentando de resultados preliminares, né, em alguns programas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que agora eu não enxergo mais as pessoas, né, faz com o apontador, né? Então, a temática de hoje, né, é a reabilitação pós-Covid ou após a Covid-19, né, o que acontece com os indivíduos, né, após a Covid-19, qual a importância, principalmente do profissional de educação física nessa atuação, que eu vou tentar falar de muitas temáticas, né, que o profissional de educação física ele pode ser relevante nessa situação. Tá? Temáticas documentadas e temáticas que a gente vai discutir no final também. A Milena já me apresentou, mas eu não vou me estender muito. Hoje, meu vínculo eu tenho um vínculo, né, recente com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, eu sou doutorando do programa, né, de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, né, da UERJ. Também sou mestre em Ciências de Atividade Física e me formei em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. E atualmente eu coordeno, né, algumas unidades de medicina do exercício, né, esse Centro de Medicina do Exercício DECORD, né, que nós temos algumas unidades no estado do Rio de Janeiro e São Paulo também, né, eu faço toda essa coordenação
técnica e científica, né? Vou tentar passar um pouco da minha experiência para vocês. Quem quiser, né, só enviar o contato, aqui está o meu Instagram, tá? @Gustavo Gonçalves Cardoso, tá? É só adicionar que eu envio aula, envio material, né? Como a Milena falou, eu sou bastante acessível nesse aspecto, né? Quem quiser algum tipo de material é só enviar, tá? Mas antes de iniciar, né, eu gostaria de agradecer ao conselho, né, pelo convite, né, e por todas essas ações que esse conselho vem, principalmente essa gestão, vem fazendo pela educação física no geral, né? Muitas conquistas que nós estamos tendo, né? E como está sendo importante para a gente alavancar dentro da área de saúde. Essa aqui foi a arte divulgada para vocês, tá? A temática é reabilitação pós-Covid, né? O evento vai hoje das 20h30 até as 22h. Então, antes de falar da reabilitação pós-Covid, é muito interessante a gente conhecer a fisiopatologia da Covid-19, né? Que provavelmente, né, foi uma das patologias, né, o vírus, né, oriundo do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que provoca, né, como consequência, a doença do coronavírus, né, que é a Coronavirus Disease, né, 19, né, que, na verdade, esse vírus ele gera um processo inflamatório, né, sistêmico, que leva a uma série de consequências, né? Por exemplo, estão vendo aqui, né, esse vírus aqui em formato de coroa, né, um corona, né, que ele tem uma proteína spike, que ela se liga exatamente a um receptor, né, da enzima conversora de angiotensina, né? Quem trabalha com hipertensão conhece, sabe que a enzima conversora de angiotensina 2, né, quando aumentada, ela gera vasoconstricção, aumenta os processos inflamatórios, né? E a gente sabe que esse receptor, né, quando ele se liga ao coronavírus, né, o coronavírus ele entra na célula. E assim, a partir do momento que ocorre essa conexão, né, dessa proteína spike, né, com a enzima conversora da angiotensina 2, ocorre um efeito direto citotóxico, ou seja, as células que receberam o vírus, elas começam a apresentar um processo mais tóxico dentro delas, né? Por exemplo, a gente tem a angiotensina 2 aumentada, né, nesses indivíduos, né? O indivíduo ele desregula esse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, eles têm uma dificuldade grande de produzir, por exemplo, angiotensina 1 e 7, que é um peptídeo, né, a descoberta brasileira, né, de um grupo da Universidade Federal da UFMG. Então, esse não há um aumento da produção dessa angiotensina 1 e 7, que é muito indivíduos atletas, indivíduos bem condicionados fisicamente, eles apresentam uma concentração elevada desse peptídeo, mas quando ocorre essa entrada do vírus, né, ocorre uma desregulação, né, da enzima conversora de angiotensina, né, 2. E aí esse indivíduo começa a apresentar mais inflamação, ele começa a apresentar mais vasoconstricção, né, consequentemente a pressão dele aumenta, né, ele passa a apresentar mais lesão tecidual. Então, é um vírus que ele leva à inflamação, ele leva à constricção, né, desses vasos e leva a mais lesões, né? Consequentemente, né, a gente sabe que é um vírus que ele atinge principalmente as células endoteliais, que são as células que estão presentes na parede dos vasos, né, das artérias. E a gente sabe que lesões, né, na parede das artérias, nessas paredes das artérias, aumenta o processo, a produção de trombina, por exemplo. E esse indivíduo ele começa a apresentar uns processos que acabam gerando como consequência a formação de trombos, né? É muito comum, né? Principalmente, né, foi muito comum as pessoas apresentarem óbito no início da pandemia, né, por oriunda de trombose, formação de trombo, né? Então as pessoas apresentavam acidentes vasculares cerebrais, né? Os acidentes vasculares cerebrais, né, eles apresentavam também lesões arteriais periféricas oriundas de trombo, né? E a gente sabe que
a formação desse trombo, né, começa a gerar o quê? Um aumento dessa quantidade de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, esse indivíduo ele começa a produzir mais interleucina 6, ele começa a produzir mais TNF-alfa, né? E ele apresenta o que? Ele começa a apresentar uma desregulação do sistema imunológico, né? Então, vocês estão vendo que uma entrada do vírus gerando inflamação que acaba gerando uma desregulação do sistema imunológico. Muitos indivíduos apresentam uma linfopenia, ou seja, uma diminuição dos linfócitos, né? Consequentemente, esses indivíduos eles começam a apresentar uma dificuldade, né, das células de defesa, né? E acaba sendo um ciclo, né? Aumenta a inflamação, aumenta a trombose, aumenta a inflamação, trombose, né? Isso é chamado, né, na verdade, de uma tempestade citocínica, né? Ele produz muita citocina, né? E ele acaba, né, apresentando um quadro muito parecido com a sepsis, né? Então, a gente está vendo que é um vírus, né, que se não houver um freio no meio desse caminho, né, o indivíduo vai a óbito rapidamente. E a gente sabe que, né, é um vírus que atinge células endoteliais, né, e algumas manifestações, né, extrapulmonares, né, da COVID-19 já são bastante relatadas na literatura. Como, por exemplo, a gente sabe que o SARS-CoV-2, né, ele atinge as células endoteliais, principalmente, né, essas células que estão nos pulmões, né, os alvéolos, por exemplo. E o indivíduo ele apresenta aquela síndrome, né, da insuficiência respiratória aguda, né? Mas a gente sabe que em todo o corpo apresenta receptor da ECA2. E esse indivíduo, por exemplo, ele pode apresentar, né, através dessa inflamação sistêmica, alguns distúrbios neurológicos, né, que muitos relatam, né, inicialmente, por exemplo, eles apresentam mialgias, anosmia, ageusia, eles apresentam AVC, né, derrame, né? A gente sabe também que essa insuficiência, esse processo inflamatório, ele leva a uma condição renal aguda, uma lesão renal aguda, né? Essa condição também, ela pode levar a complicações hepáticas, né? Esses indivíduos eles podem aumentar essas aminotransferases, eles aumentam a bilirrubina, eles apresentam também complicações gastrointestinais, né? A gente sabe que muitas pessoas relatam que apresentam diarreia, anorexia, dores abdominais, né? O tromboembolismo ele está presente, né? Muitos óbitos foram relacionados ao tromboembolismo, né? Essas pessoas apresentaram embolia pulmonar, apresentaram tromboses, né, relacionadas. Oi. Deixa eu te interromper rapidinho. Helena. Desde o início, o áudio de vez em quando está dando uma oscilada, não sei se é o fone, de vez em quando fica bem baixinho. Tá, e aí volta ao normal. eu vou falar sem um fone, eu acho que fica melhor. Tá bom, Tá? vamos tentar. Vai lá. Aqui. Desculpa aí. Então, agora melhorou, não melhorou? Melhorou? Pronto? Melhorou sim. Tá. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela apresenta tromboembolismo, né, podendo apresentar um processo trombótico, né, embolia pulmonar, né, muitos faleceram de embolia pulmonar, e alguns processos cardíacos, né, que, por exemplo, essas pessoas podem apresentar, né, algumas arritmias cardíacas, miocardites, né, inflamação do músculo cardíaco, né, é o que o vírus pode provocar em muitas pessoas, né, em complicações endócrinas, né, tudo leva a crer que a gente vai ter um surto de diabetes devido a essas inflamações, né, que ocorreram, por exemplo, em células do pâncreas beta, né, com esses indivíduos apresentando hiperglicemia, né, aquele diabetes oriundo, né, com a presença de cetoacidose e algumas complicações dermatológicas, né? Então, a gente sabe que as manifestações da COVID-19 elas são sistêmicas, né? Acreditava-se que era uma doença específica do aspecto respiratório, mas todo mundo começou a entender que as manifestações são sistêmicas. E a gente sabe que o exercício físico ele tem
uma característica de tratar o corpo de uma forma sistêmica, e é o que eu vou apresentar mais à frente para vocês. Né? E o que vem sendo muito discutido, né? Esse daqui foi um artigo recente, que foi publicado esse mês de agosto, é a sarcopenia após, né, a Covid-19 aguda. Né? Os indivíduos estão perdendo muita massa muscular, principalmente aqueles indivíduos idosos. Né? Os idosos, eles, né, o simples fato de aumentar, né, a concentração de ECA, aumentar, né, a concentração de espécies reativas de oxigênio, isso por si só já reduz a massa magra desses indivíduos, né, que é um processo biológico, né, normal, né, oriundo do envelhecimento, mas a Covid-19 ela aumenta, ela potencializa tudo isso. Né, e esses indivíduos apresentando multimorbidades, né, apresentando obesidade, diabetes, né, apresentando déficit de vitamina D, isso contribui, né, para sarcopenia. Né? E a gente sabe que na presença de vírus, né, do SARS-CoV-2, né, a gente sabe que esses processos eles são potencializados. Né? Consequentemente, o vírus ele atinge, né, microbiota, pulmão, fígado, então faz com que esses indivíduos tenham uma alteração da dieta, do paladar como um todo, uma alteração no consumo de comida, né, e um catabolismo maior. Né? A questão imunológica também ela é alterada com uma hiperinflamação e uma disfunção de monócitos e macrófagos. Então, esses indivíduos eles começam a apresentar o quê? Complicações de mitocôndrias, complicações contráteis. Né? Então, esses indivíduos eles começam a apresentar, né, redução da massa magra. Né? E um dos casos que vem sendo bastante discutido como estratégia de saúde pública é o aumento da massa magra dessa população, né, que é oriunda também do sedentarismo. Né? O indivíduo, quando ele apresenta a Covid-19, é imposto a ele um repouso. Né? Esse indivíduo ele tem que entrar em repouso. Né? Então, ele fica muito tempo parado, então perde muita massa magra. O lockdown também, que fez com que as pessoas se deslocassem menos, a quarentena. Né? O período de hospitalização, terapia intensiva e vários tratamentos, né, que essas pessoas precisaram fazer. Então, hoje, a sarcopenia ela vem acompanhada da Covid-19, principalmente em populações mais velhas. Né? E isso leva um surto que a gente vai ter mais lá na frente. Né? E como tratar a sarcopenia? A gente sabe que o exercício físico ele é fundamental, né, para a restauração da massa magra. Óbvio que tem processos relacionados à nutrição, mas treinar força e treinar com regularidade é fundamental para tratar a sarcopenia, e nós, como profissionais de educação física, né, nós temos muita expertise nesse aspecto, de treinar o tecido muscular esquelético. E aí, o que acontece com esses indivíduos, né, que apresentam a Covid-19? Eu trouxe aqui um ensaio, né, feito pelo grupo da professora Cláudia Forjaz, da Universidade de São Paulo, em que eles analisaram os indivíduos que tiveram a Covid média, uma Covid severa, e comparando com os indivíduos saudáveis. Observe que o VO2, né, a capacidade máxima de consumo de oxigênio dos indivíduos que apresentaram a Covid severa, é muito menor do que os indivíduos saudáveis e é muito menor do que aqueles indivíduos que apresentaram a Covid média, ou seja, a Covid-19 parece que afeta diretamente o consumo máximo de oxigênio, né? E outras variáveis cardiorrespiratórias e cardiovasculares, né? A Covid-19, ela, por si só, já diminui a capacidade cardiorrespiratória das pessoas. E quando a gente pensa na potência, né, observe que essa barra em preto, né, são os indivíduos que apresentaram a Covid severa. Observe que esses indivíduos que apresentaram a Covid severa, eles apresentam uma potência muito menor do que aqueles indivíduos saudáveis que apresentaram a Covid moderada. Ou seja, quanto mais severa a Covid-19, né, maior é a redução da potência. Ou seja, as pessoas elas perdem muita força quando apresentam a Covid-19. Né? A gente vê isso, né? A gente está acompanhando, né, o futebol, a avaliação de atletas, a gente observa que esse surto de Covid-19 reduziu bastante a performance, né, desses atletas. E quando a gente pensa na potência, né, sobre o percentual de unidades motoras recrutadas, a gente vê que esses indivíduos que apresentam a Covid severa,
eles apresentam uma potência muito menor quando comparada, associada, na verdade, relacionada ao número de unidades motoras recrutadas. E aí a gente começa a entender, né, que essa potência ela reduz consideravelmente indivíduos que apresentam, né, a COVID severa. Então, o que eu falei aqui para vocês agora, que COVID severa faz com que os indivíduos percam capacidade cardiorrespiratória e capacidade neuromuscular, principalmente para exercer força e potência. Ou seja, como tratar isso? Treinando, né? Eu não conheço método, né, mais eficaz para aumentar a força muscular do que treinando a força muscular, né? E vocês vão ver lá na frente o quanto o profissional de educação física é importante para tratar esse tipo de sequela, né? Então, hoje a gente vive uma síndrome uma síndrome pós-Covid-19, né? É uma síndrome que ocorre, né? Os indivíduos eles estão persistindo com os sintomas da Covid-19, embora o PCR dê resultado negativo, né? Que é o teste para identificar a presença do SARS-CoV-2 ou não, né? Mas esses indivíduos continuam apresentando, né? E boa parte acaba sendo reinternada, né? O que acontece, né? Esses indivíduos no início eles são infectados pelo vírus, né? Ocorre, né, o aumento do vírus no trato respiratório, né? E esses indivíduos eles apresentam, né, complicações relacionadas ao vírus que afetam também todos esses aspectos neurais, e esses indivíduos eles persistem, né? Por exemplo, eles apresentam mais fadiga, eles apresentam um declínio maior da qualidade de vida, né? Dores musculares, né? Dores articulares, eles apresentam dispneia, isso entre 12 e 6 meses após a Covid-19. Né? Muitos necessitam de suplementação de oxigênio por um bom tempo, dor de cabeça, né? Esses indivíduos eles apresentam, né, mais depressão, mais ansiedade, distúrbios cognitivos, é algo que a gente está vendo muito, que está muito presente em indivíduos idosos, né? Principalmente os idosos acima de 80 anos, né? Muitos estão apresentando quadros de demência, né? Palpitações, dores no peito, né? Esses indivíduos eles vêm apresentando tromboembolismo, né? Uma doença renal crônica, né? A gente sabe que o SARS-CoV-2 ele afeta bastante a função renal, né? E queda de cabelo, né? Redução. Esses sintomas eles vão persistindo, né? E hoje uma das grandes forças-tarefas das principais secretarias, né, de saúde do Brasil e do mundo acaba sendo tratar esse pós-Covid, né? Pessoas, às vezes, que apresentaram um quadro de Covid agudo leve, né? Mas que continuam apresentando os sintomas. Então, o que acontece? A gente procura tratar isso de uma forma sistêmica. Lógico que tem medicamentos, tem dieta, mas a literatura mostra para a gente que nós temos inúmeras ferramentas para tratar, por exemplo, insuficiência renal crônica, com exercício físico, por exemplo. Para tratar, né, doenças hepáticas com exercício físico, né? Tanto aquelas doenças mais leves quanto as mais severas, né? O indivíduo que apresenta uma doença hepática em estágio final. Para tratar, por exemplo, microbiota intestinal, né? A gente sabe que o exercício físico, né, quando bem aplicado, ele consegue otimizar, né, todos esses sistemas, né? E tudo isso que eu apresentei lá para vocês, né, dos sinais e sintomas apresentados na Covid-19, tudo isso pode ser tratado com exercício físico. Por que pode ser tratado? Né? Afirmar cientificamente que o exercício físico vai tratar todas essas sequelas, né, principalmente a gente não conhecendo os estágios da Covid-19 a longo prazo, não dá para afirmar. Mas assim, o que os ensaios vêm demonstrando é que o exercício físico ele apresenta ele gera excelentes desfechos, né, em inúmeras funções que são afetadas com a Covid-19. E o que há na literatura até o momento? Né? O que há na literatura? Gustavo, o que você trouxe para a gente e o que você investigou? Lógico que dentro das minhas limitações, eu fiz algumas pesquisas,
né, que eu concluí essas pesquisas hoje, eu trouxe algo de mais recente para vocês, né, o que tem hoje na literatura, né, para a gente. Né? Foi feita uma pesquisa hoje mesmo, né, utilizando essa estratégia exercício e Covid-19. Hoje nós temos 2.413 documentos, né, que falam de alguma forma de exercício e Covid-19 no mundo. Né? 2.413 documentos publicados. Tá? A gente fez uma análise, né, que hoje nós temos 36 ensaios clínicos randomizados, ou seja, aqueles que verificaram, né, a intervenção, exercício físico sobre algum desfecho oriundo da Covid-19, mas muito ligado à telemedicina, né, por razões óbvias, né, pessoas que treinaram à distância, por desfechos secundários, né? Será que o exercício físico afeta, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas, né? Enfim, desfechos secundários que não eram desfechos específicos da Covid-19, aumento da massa muscular, né? Melhoria, né, da potência, enfim, e outros desfechos, né? Então, a gente vê hoje que a literatura ela ainda não é robusta com relação aos ensaios clínicos randomizados, né, oriundos da Covid. E o que está sendo registrado? Na dia 9 de abril, né, eu ministrei uma palestra, né, eu fiz essa mesma pesquisa. Nós temos hoje, né, em 9 de abril, nós tínhamos 56 registros, né, estudos que iam sair relacionando de alguma forma exercício e Covid-19. Isso passou para 400 registros em 16 de junho desse ano, 423 registros no dia 27 de julho, e hoje nós temos registrados, né, estudos que vão sair ainda, estudos que não foram concluídos, né, que estão recrutando voluntários, né, como é que está a pesquisa disso? Né? Nós temos hoje 454 registros, ou seja, muita coisa, né, vai surgir provavelmente esse ano ou ano que vem sobre tratamento de Covid-19, né, utilizando exercício físico. Né? Então, eu já adianto para vocês que provavelmente, se eu repetir essa palestra ano que vem, ela provavelmente vai ser muito diferente, né, com os resultados que eu vou apresentar mais à frente para vocês, né, ou esses resultados vão ser mais robustos, né, mas, enfim, é uma doença que a gente está conhecendo ainda, né, o que é a Covid-19, o que são essas variantes, né, que estão surgindo, e é uma relação que está, né, muito embrionária ainda, a relação entre Covid-19 e exercício físico. Né? Então, só mostrando novamente, né, hoje nós temos 454 registros, né, no Clinical Trials, né, sobre exercício físico e Covid-19. Né? E a capacidade física, ela pode prevenir as sequelas da Covid-19? Né? O que a literatura da Covid-19 e ou hospitalizações, né? O que a literatura vem demonstrando para a gente? Né? Eu trago esse estudo aqui da Mayo Clinic, né, mostrando que quanto maior a capacidade física das pessoas, menor é a probabilidade de hospitalização pela Covid-19. Essa aqui é uma associação entre capacidade física e número e prevalência de hospitalização e probabilidade de hospitalização. Né? Então, tanto homens quanto mulheres, quando eles aumentam a capacidade física, parece que eles internam menos, né? Quanto maior a capacidade física deles. Nessa figura ela está muito clara para vocês. Só deixando claro que todos esses slides eles já estão disponíveis. Tá? O Conselho Regional já enviou todos esses slides para vocês, porque se alguma informação passar muito rápido, né, vocês podem consultar novamente nesses slides. Né? Então, indivíduos obesos e não obesos, quanto maior a capacidade física deles, né, menor é a probabilidade de hospitalização. Independente da idade, né? Quanto maior a capacidade física, menor a probabilidade de hospitalização. Ou seja, aumentar a capacidade física parece que diminui a probabilidade de hospitalização. Né? Parece que indivíduos com a capacidade física mais elevada, parece que eles internam menos. Tá? Não é causa e efeito ainda, porque os ensaios clínicos randomizados, né, eles não são robustos ainda para isso. Tá? A gente não calculou risco de internação ainda. E a gente sabe, por exemplo, o nosso grupo já testou algumas estratégias para aumentar a capacidade física dessas pessoas.
por exemplo, um treinamento mais intenso. Óbvio que o indivíduo pós-Covid ele não vai treinar de uma forma mais intensa, né? Mas a gente sabe que adaptando esse indivíduo e aumentando essa capacidade física dele, né, com treinamentos mais intensos, a gente pode aumentar mais o consumo de oxigênio dele. A gente tende a apresentar melhorias na eficiência ventilatória, melhorias na eficiência ventricular, tá? Como foi apresentado nesse estudo aqui que eu apresentei, né, na Califórnia, né, nesse congresso, acho que todos conhecem, né, no congresso do American College of Sports Medicine, né, que a gente mostrou que treinamentos mais intensos eles podem melhorar mais a capacidade física desses indivíduos que apresentam principalmente sequelas cardíacas, né? Será que isso acontece de fato nos indivíduos que apresentam sequelas cardíacas, né, pós-Covid-19? Né? E isso foi demonstrado, por exemplo, esse modelo de treinamento com cardiopatas, né, que a gente provavelmente pode fazer essa inferência para os cardiopatas pós-Covid, né? Esse modelo de treinamento ele melhora mais a eficiência do ventrículo, ou seja, parece que esse modelo ele reabilita mais. É um modelo que eu aplico em programas de reabilitação cardíaca e que provavelmente, né, com aqueles indivíduos estáveis pós-Covid-19, após uma adaptação, a gente pode aplicar para melhorar a potência cardíaca desses indivíduos. Tá? E recentemente, né, foi, na verdade, 11 de agosto, né, eu estava fazendo uma pesquisa, né, mostrando como que o treinamento de força pode melhorar, como o treinamento de força ele pode melhorar, né, com relação à proteção, né, desses indivíduos relacionados à atividade física. Por exemplo, os indivíduos que treinam mais do que uma vez por semana, de indivíduos que treinam força mais do que uma vez por semana, eles tendem a reduzir o risco, né, de complicações da Covid-19 relacionada à hospitalização. Ou seja, treinar força mais de uma vez por semana pode levar à redução de hospitalização. Tá? Então, o que a gente pensa, né, que esses indivíduos que treinam força, eles tendem a melhorar, né, a capacidade física, obviamente, relacionada à força, e diminui, consequentemente, o risco de hospitalização. Né? O que a literatura vem demonstrando, esse estudo que foi publicado num periódico importante da nossa área, né? Ele mostrou exatamente isso, né? Que indivíduos mais fortes, né, e que tenham a frequência maior de treinamento de força, né, eles hospitalizam menos. Né? E esse grande estudo que foi publicado, né, com mais de 48 mil pessoas, que associou, né, mostrou o quanto o sedentarismo e a inatividade física está associado ao alto risco, né, está associado a um alto risco de Covid severa. Né? Eles identificaram os indivíduos que eram inativos comparado com indivíduos ativos. Né? Exame recordatório. Tá, lembrando que são estudos retrospectivos, observacionais, não tem como a gente calcular risco nesses estudos, em que eles analisaram 2 anos. Né? E o que eles observaram? Que os indivíduos, né, que foram consistentemente ativos, eles apresentavam um risco menor, né, no caso de hospitalizações relacionadas à Covid-19. Ou seja, ser ativo parece que gera uma probabilidade, e ser bastante ativo parece que reduz a probabilidade de hospitalização. Né? Isso aí também serve para a UTI. Né? Os indivíduos inativos, eles frequentaram mais a UTI quando eles apresentaram a Covid-19, né? Comparado aos indivíduos ativos. Né? E quando a gente analisa todas essas variáveis, a gente observa que a atividade física, isoladamente, ela, por si só, já protege os indivíduos. Né? Então, parece que um histórico de atividade física reduz, né, a probabilidade de hospitalização e complicações oriundas da Covid-19. E aí eu trago em destaque para vocês aqui esse estudo, né, que foi publicado pelo nosso grupo. Eu coloquei em destaque aqui todos os profissionais de educação física, todos. Né? A gente publicou esse estudo
no importante periódico australiano, um dos principais periódicos do mundo, em que a gente associou o nível de atividade física e a prevalência da Covid-19 associada à hospitalização. O estudo foi coordenado pelo professor Marcelo, da Universidade de São Paulo, teve a presença da professora Juliana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Francis, da Universidade de São Paulo, eu, no caso, sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Daisy, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Douglas. Tivemos a presença também do Carlos Eduardo Negrão, que é o chefe da reabilitação cardiovascular do Instituto do Coração, e a presença do Luciano Guimarães, que foi o nosso estatístico que fez todo esse tratamento dos nossos dados. Publicamos esse artigo, quem quiser é só fazer um print, quem não conseguir baixar o artigo é só me enviar uma mensagem que eu encaminho o artigo para vocês. Tá? Então, publicamos esse artigo num importante periódico, da nossa área de ciências do esporte, um periódico australiano bastante conceituado. Tá? E o nosso objetivo na época, que não existia vacina e não existia medicamento, a gente procurou observar alguns comportamentos que estavam sendo adequados, por exemplo, o uso da máscara, a higienização das mãos, do corpo como um todo, o distanciamento social, e a gente procurou entender se existia associação entre o nível de atividade física e as complicações oriundas da Covid-19. A gente partiu de um racional que exercício melhora a função imunológica, as respostas imunológicas, tendo atuações de leucócitos, linfócitos, nas imunoglobulinas, enfim, o exercício físico mas a gente não conhecia a ação do vírus também, mas a gente sabia que existia um referencial teórico, que poderia mostrar que o exercício físico era capaz de melhorar os desfechos relacionados à Covid-19. A gente partia do princípio que o nível ótimo de atividade física poderia diminuir esse risco ou esse agravamento oriundo da infecção, e que a gente analisou que o nível de atividade física, associado à hospitalização, aos sintomas e ao tempo de internação desses indivíduos. A gente percebeu que a gente buscou como hipótese que o nível de atividade física estava associado à redução de hospitalização dessas pessoas. Nós aplicamos o questionário, a gente até agradece o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, Rio de Janeiro, Espírito Santo, por ter nos ajudado na divulgação desses questionários, foram questionários online, e o CREF nos ajudou propagando esse estudo, alguns veículos da mídia também nos ajudaram. Nós aplicamos no total de 1.597 questionários, através de alguns critérios de exclusão, nós chegamos a 938 questionários, 938 questionários que nós analisamos. E o que nós observamos? Que a hospitalização ela foi maior em indivíduos do sexo masculino, o que a literatura mostra, ela foi 7 vezes maior em indivíduos mais velhos, indivíduos idosos, indivíduos obesos, e indivíduos que apresentavam mais sintomas e que não faziam uso de medicamentos regularmente. Foi o que a gente observou inicialmente, não foi o objetivo principal, até porque a gente queria ver como é que estava a associação com a hospitalização. E as pessoas que eram mais insuficientemente ativas, mulheres eram mais sedentárias, indivíduos com sobrepeso eram mais sedentários, indivíduos negros eram mais sedentários, indivíduos com baixo potencial econômico, com baixa renda, eram mais sedentários. E o nosso estudo ele demonstrou que o nível habitual de atividade física adequado, ou 150 minutos por semana, moderado, e ou 75 minutos por semana de atividade física vigorosa, e esses indivíduos que apresentavam um nível suficientemente ativos, eles tiveram uma prevalência de hospitalização 34,3% menor do que aqueles indivíduos inativos. Ou seja, o nível habitual de atividade física, a quantidade de atividade física, estava associada à prevalência de hospitalização.
Gustavo, exercício físico reduz o risco de hospitalização? Não, não foi isso que a gente calculou. O que a gente calculou foi nível habitual de atividade física associado à hospitalização. E a gente observou que naquela imagem, naquele momento, né, os indivíduos mais ativos, eles hospitalizavam menos. E como vem sendo trabalhada, agora o foco principal da aula, né, como vem sendo trabalhada a reabilitação pós-Covid no mundo, né, como que a gente vem aplicando a reabilitação pós-Covid no mundo, né, com o que a literatura vem demonstrando para a gente e o que a gente vem fazendo na prática. Eu trago para vocês o The Stanford Hall, né, que é um consenso, né, que o pessoal vem discutindo constantemente a reabilitação da Covid-19. Esse consenso ele divide os alunos ou os pacientes em pacientes infectados assintomáticos, né, aqueles que apresentaram a infecção, mas que não apresentaram sintomas. Aqueles pacientes que foram sintomáticos e que ficaram isolados em casa, aqueles pacientes sintomáticos e que foram admitidos no hospital e aqueles pacientes, né, que foram admitidos no hospital e necessitaram de um suporte ventilatório. Né, o mundo vem estudando esses perfis de pacientes. Né? Será que o tratamento com exercício físico é o mesmo? Né? Será que nós, como profissionais de educação física, aplicamos o mesmo tratamento para o mesmo tipo de paciente? Né? Para pacientes diferentes, desculpa. Né? E esse consenso ele já vem demonstrando alguns resultados, né? Por exemplo, esse acompanhamento remoto à distância, né? Já vem demonstrando que esse acompanhamento remoto ele vem sendo muito eficaz para tratar a Covid-19 à distância, né? Parece que as aulas à distância, né? As aulas à distância, né? São aulas eficazes e a gente sabe que na pandemia a gente teve que se adaptar muito, a gente teve que conhecer as ferramentas, aplicar bem essas ferramentas e esse consenso, né, com a atividade física, né, mostrou que as aulas à distância elas já começaram a apresentar reduções significativas e alguns desfechos desfavoráveis da Covid-19. E aí nós temos alguns posicionamentos brasileiros que a gente utiliza na nossa prática da reabilitação, quando a gente entende a reabilitação cardíaca. Né? Esse daqui é um posicionamento, né, coordenado pela doutora Cleia, né, que coordenou esse estudo, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia com a Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte, né, sobre a liberação, né, como liberar esses indivíduos para atividade física, o que é necessário de exames. Né, lembrando que são pacientes, né, a gente tem que trabalhar essa questão multidisciplinar, conhecer bastante a patologia, né, conhecer bastante a Covid-19, a clínica desse paciente, para prescrever bem esse treinamento físico. Né, e a gente segue algumas recomendações. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que apresentam um quadro clínico leve, né, passaram apenas pela Covid-19, apresentando sinais e sintomas leves. Eles passam por uma avaliação médica, né, um eletrocardiograma de 12 derivações, né, e tenta dosar, por exemplo, uma enzima, né, uma troponina, né, para ver se o indivíduo apresentou lesão de miocárdio ou não. Né, um indivíduo com quadro moderado passa pela avaliação médica, realiza o eletro, né, dosa essa enzima e a gente procura entender, né, através de exames médicos, a gente procura fazer um ecocardiograma e ter acesso, de preferência, a um teste com exercício físico. Se ele apresentar uma normalidade, ele é liberado, né, para atividade física e a reavaliação dele passa a ser de 60 a 60 dias. Se ele apresentar uma condição anormal, né, a gente, na verdade, a equipe médica procura identificar se ele apresentou a miocardite, né, e em cima disso, a gente passa um programa de reabilitação cardíaca para ele. Né? E esses indivíduos com uma condição leve, uma condição grave, eles devem ser bastante avaliados. Né? Esses indivíduos eles devem passar por uma frequência maior de avaliações, não só do médico, mas do profissional de educação física. Né? Avaliar força é muito importante, avaliar funcionalidade, avaliar cognição, né? A questão cognitiva e motora, né? É fundamental, que a gente sabe que a Covid-19 associada à quarentena, ao lockdown, ela está associada, principalmente numa população mais idosa, a uma redução da cognição, né,
o aspecto motor desses indivíduos, né? Lembrando que nós não trabalhamos sozinhos, né? É um indivíduo que ele tem que ser tratado com médico, né, com fisioterapeuta, com outros profissionais, com psicólogos, nutricionistas, e ele tem que fazer avaliações, né? Esse indivíduo está modificando o tempo todo, principalmente aqueles indivíduos que apresentaram uma condição grave, né? Que a gente parte do princípio que é um indivíduo que vai apresentar um mau prognóstico, então a gente tem que avaliar numa periodicidade maior. E alguns consensos, né? Por exemplo, esse consenso da sociedade europeia, mostrando como que tem que ser o tratamento desse indivíduo, né? Quando ele recebe a alta hospitalar, né? Quando vem para o profissional de educação física, né? Esses consensos, né? Principalmente esse consenso europeu, ele demonstra que a gente tem que progredir treinamento, a gente tem que encorajar esses indivíduos a realizar treinamento físico, né? De uma forma supervisionada, né? De preferência, no mínimo, né? De 2 a 3 vezes por semana, associando atividades aeróbias com treinamento de força, né, para contra-resistência, e treinamento funcional, exercícios de flexibilidade, treinamento respiratório é fundamental, né, trabalhar essa musculatura respiratória, treinamento isométrico, né, aumentar a força desses indivíduos, e o treinamento motor e cognitivo, né, que eu costumo falar que é a minha aula de educação física escolar, né, que a gente trabalha, né, a educação física escolar na primeira e na segunda infância, é o que a gente procura fazer principalmente nesses idosos, né, que hoje já tem alguns consensos. A professora Milena, até especialista em treinamento para idoso, a gente procura trabalhar atividades de dupla tarefa, né, que trabalhem uma parte motora e outra cognitiva, né? Então a gente procura fazer esse trabalho cognitivo e motor, né, que esses indivíduos eles são muito afetados. E aumentar a força é fundamental, tá? E como aumentar a força de uma maneira eficaz, né? Nós temos aulas específicas, formações específicas, mas assim, trabalhar com um paciente pós-Covid é praticamente mandatório a gente aumentar a força muscular dele, porque ele perde muita força, como apresentei anteriormente, né? E o que a gente vem fazendo na prática, né? Eu vou apresentar uma experiência, né? Uma experiência relacionada em alguns casos, né? Por exemplo, né? Hoje né? Eu já tratei diretamente, né? 23 pacientes, né? Em que a gente tem avaliação pré e pós, né? Indivíduos que apresentaram, né, a COVID-19, que apresentaram a sequela de moderada a grave. Tá? Esses dados não estão publicados ainda, mas eu trouxe um caso para vocês de anamnese que a gente faz, né, de um paciente. Lógico que a gente tem muito mais informações sobre essa paciente, na verdade. Por exemplo, em março de 2020, apresentou uma infecção pelo SARS-CoV-2, né, uma internação de 52 dias. É uma idosa que ficou 52 dias internada e que necessitou de intubação orotraqueal por 15 dias, ou seja, essa pessoa ela perde muita massa muscular, ela perde muita função, perde cognição, perde muita coisa. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira completamente adequada para essa pessoa, e a gente da educação física sabe trabalhar, a gente sabe avaliar. Então, assim, a gente apresenta um potencial muito grande. E eu já adianto, né? Hoje essa pessoa ela ela já realiza atividade normalmente, né? A cognição dela está ótima, né? A gente aplicou o Minimento, um questionário de memória, né? A gente aplicou alguns questionários cognitivos, a gente faz testes motores com muita frequência, né? A gente observou que essa pessoa hoje apresenta uma normalidade, né? Ao pós-Covid, né? Então, só para vocês entenderem o que a gente faz de avaliação, a gente avalia a aptidão física dessas pessoas, a gente faz o pré, o durante e o após, né? A gente observa, por exemplo, a antropometria e composição corporal, né? Hoje nós temos alguns aparelhos mais sofisticados que nós realizamos essas avaliações em nossos centros, né? Através de ultrassom, através de exames de dobras, né? Antropometrias simples e mais complexas. A gente avalia a força, né, de uma maneira mais localizada e de uma maneira mais sistêmica, né, dessas pessoas, e a gente observa que, né, praticamente todos estão aumentando
força de uma maneira considerável, né? A gente avalia a flexibilidade dessas pessoas e a funcionalidade, né? Em teste de sentar e levantar, em tug, enfim, a gente aplica inúmeros testes para essas pessoas. E alguns, né, a gente não estava realizando, né, avaliação da potência aeróbica devido à pandemia mesmo, né, mas a partir, né, há uns 2, 3 meses atrás, a gente reinseriu a ergospirometria, que vem sendo recomendada nos principais consensos. Hoje a gente faz análise de gases, né, desses indivíduos quando estão nos esforços, né, principalmente aqueles indivíduos que apresentaram complicações cardiopulmonares. Lembrando que no Brasil, essas avaliações, né, diagnósticas, elas são feitas pelos médicos, sendo que alguns centros, né, trabalham com profissionais de educação física para aplicação de carga, né, o que a gente vem fazendo no nosso centro também, né, um profissional de educação física, né, que conheça a fisiologia, conheça a mecânica da ergospirometria, né, ele aplica carga enquanto o médico analisa, né, todos os aspectos clínicos, né, o trabalho em dupla dentro de uma prova funcional de esforço. Lembrando que a ergometria no Brasil ela tem que ser feita por médico, tá? Então, só para vocês verem, a gente alimenta uma plataforma, a gente insere esses dados e a gente tem os dados individuais e os dados coletivos desses indivíduos, né, que apresentaram a Covid-19. Tá? Só ilustrando para vocês, obviamente com autorização, né, de todos os pacientes, esses indivíduos, esse aqui é um dos centros de treinamento, né, em que eles realizam treinamento de força, realizam exercícios funcionais e realizam, né, treinamento cardiorrespiratório. Né, um acompanhamento multidisciplinar, um profissional de educação física dosando carga, prescrevendo, né, na verdade são 2 profissionais de educação física, um para o setor aeróbio e outro para o setor funcional de força, né, acompanhamento médico, acompanhamento de enfermagem e acompanhamento de fisioterapeutas, de nutricionistas, enfim, de profissionais que nos ajudam nesse suporte multidisciplinar e multiprofissional. A metodologia utilizada, né, pegando a receita de bolo, não necessariamente para todos, né, o que a gente faz com esses indivíduos, né, treina esses indivíduos de 2 a 3 vezes por semana, tá? Com atividades aeróbias de leves a moderadas, né? Um treinamento contra resistência e funcional, exercícios de alongamento, tá? É muito importante treinar a flexibilidade desses indivíduos, treinamento respiratório, treinamento isométrico e treinamento motor e cognitivo, tá? Essa daqui é uma sessão diária de um pós-Covid. Óbvio que no início, né, o indivíduo pós-alta hospitalar e pós-fisioterapia hospitalar, ele não consegue sustentar o que os guidelines preconizam, então a gente vai progredindo à medida que esse indivíduo vai suportando. Mas eu já adianto para vocês que a partir da 8ª sessão, esse indivíduo ele já começa a apresentar um comportamento normal. Eu não sei se é a atividade física ou se é a progressão da recuperação da doença, tá? Então, a gente não testou ainda, mas eu já adianto que a partir da 8ª sessão, ele já começa a apresentar um comportamento normal, né? Entre 3 e 4 semanas após alta. Né? Então, nesse acompanhamento que nós fizemos de 2 a 7 meses, né, desses 23 indivíduos, está variando muito, um acompanhamento de 2 meses, 7 meses, enfim, indivíduos que estão surgindo e a gente está acompanhando por mais tempo. Nós observamos melhorias significativas no nível da força muscular, melhorias funcionais, melhorias cardiorrespiratórias e melhorias na composição corporal. Tá? Então, só para ilustrar o que vem acontecendo, que é possível, sim, um trabalho, né, feito, supervisionado e coordenado, né, por profissionais de educação física, é possível a gente gerar benefícios na qualidade de vida e na funcionalidade dessas pessoas que apresentam a Covid-19. Tá? Então, uma mensagem final, né, que o exercício físico pós e pré-Covid-19 ele pode ser eficaz na queda da mortalidade dessa população e, faltou um E aqui, e na diminuição das taxas de hospitalização desses pacientes. Tá? A gente sabe que treinar a condição física é fundamental para esse indivíduo. Uma prevenção com exercício físico ela é sine qua non para o sucesso de quaisquer tratamentos em múltiplas condições oriundas da Covid-19.
tá? Então, parece que para tratar, miopatia, né, doenças musculares, doenças renais, doenças hepáticas, doenças cerebrais, parece que o exercício físico ele é fundamental, né? E como a Covid-19 pode gerar sequelas nessas funções, né, o exercício físico ele é uma estratégia fundamental para essa população. E a inserção do profissional de educação física é fundamental na melhoria dessa população. Tá? Hoje os programas, as prefeituras, a saúde suplementar, né, eles estão correndo atrás do profissional de educação física para tratar de uma forma eficaz, né, com conhecimento generalizado de periodização, de evolução desse paciente, de conquistas relacionadas à capacidade física. Tá? Então, o profissional de educação física é o que entende da periodização, é o que entende do controle de carga e é o que entende de evolução física desse paciente no que tange ao exercício físico. Então, é fundamental a nossa presença no tratamento pós-Covid. Tá? Então, antes de agradecer, eu sempre agradeço ao meu grupo, né, que sem o meu grupo multidisciplinar, estão vendo aqui, todos são profissionais de educação física, né? Não, tem 2 médicos e um administrador, mas todos são profissionais de educação física. A gente está constantemente debatendo esses tópicos da Covid-19, que é uma doença nova, é uma condição nova que vem gerando para a gente, né? E a gente vem tratando esses pacientes, né? A gente vem tratando esses pacientes com eficácia dentro das nossas unidades, né? Com toda a proteção, né? Com toda a proteção, tendo suporte de equipe de enfermagem, de medicina, tendo suporte administrativo, de engenharia clínica, né? Então, quem quiser conhecer, tá, é só entrar em contato, eu apresento com o maior prazer, né, o que a gente vem fazendo com esses pacientes pós-Covid, né? Quem quiser conhecer na prática, é só entrar em contato que a gente agenda, enfim, é muito importante difundir esse conhecimento na sociedade, né? Porque a educação física ela é muito relevante para tratar a condição pós-Covid. Tá? Então, obrigado a todos, tá? Principalmente ao Conselho Regional de Educação Física, né? Por ter atribuído essa função, né, para a minha pessoa, né? Por ter confiado, né, no conteúdo. Né? Agradeço a minha instituição, né, que eu estudo, que eu fui formado como professor de educação física e que mantenho os meus estudos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ao nosso grupo, né, o nosso grupo CEMED, que vem a cada dia evoluindo mais, tentando compreender, né, e aplicar mais esses conhecimentos relacionados à Covid-19. Tá? Então, eu encerro a palestra, né, por aqui e fico aberto aí às perguntas. Quem tiver alguma dúvida, eu vou responder dentro do possível, dentro das minhas limitações, com o maior prazer. Professor, queria agradecer, foi esclarecedor sua explanação. Eu vou te passar algumas perguntas. Na verdade, eu tinha feito uma listinha de perguntas aqui que você foi respondendo ao longo da apresentação. Então, uma dúvida era sobre avaliação, você já falou para a gente, e sobre a intensidade, que você também já disse. Uma dúvida minha, existe algum tipo de classificação desses pacientes para se entrar na reabilitação cardíaca? Os que foram acometidos, mais ou menos, se eles têm alguma estratificação de risco, alguma classificação nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Milena. O que acontece é que tem sim. Tem uns pacientes que sequelam muito a função cardíaca e tem uns pacientes que apresentam uma alteração, né, de eletrocardiograma, não gerando alteração em função, e a gente analisa, sim, pelo risco. A priori, né, esses pacientes, eles passam... tem gente escrevendo aqui que não dá para ouvir. Tá O baixo? áudio, não, o áudio está cortando, está picando. Está cortando, então pode ser sinal. Eu não sei. Como é que está agora o sinal? Eu te escuto, eu te escuto. Vamos lá, tenta de novo. Então, Se o que você falar acontece? mais, se você falar mais pausado, de repente a gente escuta com mais clareza. Tenta. Pode ser. Vou só Porque a inserir um voz fone está aqui, meio talvez robótica, melhore. assim, sabe? Como é que está o som agora? Mesma coisa.
Mas vai, pelo menos eu escuto. Eu acho que a galera tá escutando também. Deixa eu olhar aqui, peraí. Tá. Então, o que acontece, na verdade? Quando trabalha, né, esse tipo de paciente, a gente analisa sempre a função cardíaca dele. Tem alguns pacientes que eles apresentam uma sequela maior, né, da Covid-19, né, com relação às complicações, né, e tem outros pacientes que apresentam uma sequela menor, né? E como que a gente faz? A gente estratifica esse paciente, né, para alto risco e baixo risco. Né? Um paciente que, por exemplo, apresentou uma miocardite, né? Lógico que a gente procura estabilizar esse paciente, né? O cardiologista dele vai estabilizar o paciente antes dele iniciar um programa de reabilitação cardíaca, porque, assim, realizar atividade física, né, numa condição em que está tendo uma inflamação de miocárdio, isso pode complicar e gerar, talvez, algumas arritmias. Né? Então, a gente busca trabalhar com esse paciente, né, alguns aspectos relacionados ao risco de complicações oriundas, né, da inflamação do miocárdio, né, e quanto pior o estágio cardíaco desse paciente, mais alto risco ele está. Mas, geralmente, todos esses pacientes é recomendado, né, se o indivíduo foi infectado, né, pela Covid-19, é recomendado ele entender o eletrocardiograma dele para ver se está apresentando alguma alteração e, principalmente, numa prova de esforço. Tá? Então, hoje as pessoas, os grandes consensos, eles recomendam prova funcional de esforço e um eletrocardiograma para ver se apresenta essa funcionalidade adequada para um programa de atividade física. O pessoal está escrevendo aqui que melhorou o som. A robótica ainda, eu consegui entender. Ainda uma pergunta minha. O que que você acha sobre telereabilitação? A telereabilitação, Helena, ela é o futuro. Na verdade, ela já é o presente. Né? Hoje, para a gente atingir grandes massas, né, a gente tem grupos na Alemanha, na Holanda, na Espanha, até no Brasil mesmo, já entendendo a necessidade de telereabilitação. Óbvio que uma reabilitação presencial ela tende a ser mais eficaz, porque você está controlando, né, esse paciente de uma maneira mais eficaz, né? De uma maneira mais supervisionada, de uma maneira mais adequada. Você está controlando, né, algumas variações que estão ocorrendo nas respostas cardiovasculares, metabólicas, né, eletrolíticas desse paciente. Tá? Mas, assim, a telereabilitação, né, é o futuro, né? A teleprescrição de atividade física, a telemedicina, na verdade, acaba sendo o futuro para a gente quando a gente pensa, né, no tratamento de grandes grupos populacionais. Muito bom. Perguntaram no chat, eu acabei perdendo o nome da pessoa. Mas é de Barra Mansa. A pessoa perguntou, disse que muitas pessoas no município de Barra Mansa foram a óbito pós-Covid devido à parte cardiológica. A pessoa perguntou se essa situação cardíaca é propensa para quem já apresentava alguma patologia ou não. Helena, alguns estudos demonstram que indivíduos que apresentavam complicações cardíacas, eles tendiam a piorar essas complicações cardíacas quando eles eram infectados. Né? E eu escutei, né, foi inclusive no Congresso Europeu, teve um Congresso Europeu de Cardiologia, né, está tendo ainda, né? No Congresso Europeu, eles falaram exatamente que
Quanto mais inflamado o indivíduo, né, em uma região do corpo, na presença do SARS-CoV-2, maior vai ser o potencial de inflamação da região. Ou seja, o indivíduo que apresentou já tinha uma lesão de miocárdio, né, e que foi infectado pela Covid-19, provavelmente ele vai agravar mais essa lesão de miocárdio. Né? Indivíduos com disfunções endoteliais, lesões arteriais que forem infectados pela Covid-19, provavelmente eles vão apresentar maiores lesões endoteliais ou arteriais. Né? Então, assim, a condição cardíaca, na verdade, a doença crônica, ela já é um fator, né? A doença crônica não transmissível, né? Diabetes, hipertensão, né? Câncer, né? As neoplasias, elas já são por si só fatores de risco para o agravamento da Covid-19. Pelo menos é o que a literatura vem demonstrando para a gente. Uhum. Professor Roberto, treinamento funcional leve é apropriado pós-Covid? Excelente, Roberto, excelente pergunta. É muito apropriado. Na verdade, principalmente quando a gente pensa em pessoas, né, que já apresentavam perda de funcionalidade. Né? Vamos pegar as pessoas com perda de funcionalidade, né? Os indivíduos com Parkinson, com Alzheimer, né, mais avançado, né? Os indivíduos idosos, né, caquéticos, né? As próprias crianças, né, com alguns déficits motores. Né? Então, assim, é fundamental trabalhar a funcionalidade em qualquer fase da vida. E numa condição de Covid-19, em que ocorre essa inflamação e essa pessoa entra num estágio de inatividade, é fundamental trabalhar a funcionalidade desses indivíduos. Fazendo um paralelo com o que você disse sobre Alzheimer, a professora Daniela, só um minutinho, não, o professor Daniel, perguntou se existe algum estudo sobre paciente com Alzheimer ter acelerado o processo de esquecimento. Daniel, provavelmente existe, né, algum estudo analisando Alzheimer, mas eu não tive acesso a esse estudo. Na verdade, eu não identifiquei especificamente, né, na minha revisão, eu não fui nesse foco de paciente. Mas uma coisa que a gente observa nos centros que a gente trabalhou é que o resultado de Mini-Mental, né, que é um questionário que a gente aplica, um questionário direto, eu posso até ceder para vocês depois, esses resultados eles foram bem reduzidos em pacientes com déficit cognitivo, tá? Então, assim, provavelmente ele pode afetar, sim, né, essa questão cognitiva relacionada à Covid-19, né, essa inflamação, né, principalmente em córtex cognitivo, ela pode ser aumentada, né, e, consequentemente, né, levando a perda da memória, por exemplo. O pessoal quer saber, Gustavo, quanto tempo após a infecção o indivíduo pode retornar à atividade física? Essa é uma pergunta, né, que alguns consensos, né, tava em 21 dias, depois para 14 dias, aí a Conmebol coloca 10 dias. Enfim, analisar, né, na verdade tem que analisar, tem que ver a presença ou não do SARS-CoV-2 dessa pessoa, controlar sinais e sintomas e procurar fazer uma boa avaliação física. Né? É fundamental, né, o indivíduo passar por uma avaliação clínica e entender o que aconteceu com o corpo, porque muitas pessoas não apresentam complicações respiratórias, muitas pessoas não apresentam sintomas graves, né? Mas quando elas começam a fazer atividade física, começam a apresentar mialgias, começam a apresentar dores, né, em regiões que elas não apresentavam. Então, assim, o início da atividade física, né, geralmente entre 14 e 28 dias. Mas, assim, seria muito leviano da minha parte afirmar que isso é uma verdade, né? Eu recomendaria a pessoa, né, esperar esse período de quarentena,
né, realizar essa quarentena e realizar exames para ver se teve algum tipo de alteração no corpo ou não, né? Porque às vezes a gente acha que a Covid-19 foi leve com relação à parte respiratória, mas às vezes está grave na questão osteomioarticular, tá grave, né? Tá grave na questão neurológica. Então é interessante esperar um pouco mais, né? E avaliar bem, né? Hoje, principalmente avaliar o que pode levar a uma complicação, né? Cardiovascular, cardiorrespiratório, né? Que é o aspecto cardíaco, né? Avaliar o aspecto cardíaco é fundamental, né? Para a gente evitar de usar o nosso conhecimento adquirido pelo Conselho Regional, que a gente atualiza toda hora, para a gente evitar utilizar, por exemplo, os conhecimentos de suporte básico de vida, né? Então, é muito importante é, a gente ter clinicamente essas pessoas controladas antes de iniciar a atividade física. Ah, mas eu só tive uma Covid leve, eu posso caminhar? Cara, quem sou eu para falar que não, né? Eu acho que vai demorar muito para fazer a avaliação. Cara, é melhor caminhar leve do que esperar a avaliação e ficar sedentário 2, 3 meses até a avaliação ocorrer. Verdade. A professora Letícia está perguntando se existe na literatura alguma informação de correlação direta do COVID com a geração de energia através de ATP na mitocôndria celular, afetando a força muscular, levando à sarcopenia e à fadiga muscular relatada pelos pacientes. Letícia, o referencial teórico está ótimo, assim, mas hoje, né, o que a gente afirma é que a COVID-19 ela leva a mitocondriopatia, né? Então essas pessoas elas apresentam lesão de mitocôndria, disfunção de mitocôndria, provavelmente leva à dificuldade da produção de ATP, né? E provavelmente, né, essas cascatas relacionadas, por exemplo, à biogênese mitocondrial, né? Por exemplo, a ativação do PGC1-alfa, né? Aquela ativação que melhora todo esse aspecto, né, relacionado ao sistema aeróbio de produção de energia. O indivíduo com a Covid ele passa a ter mais dificuldades. Mas, assim, afirmar categoricamente que esse o mecanismo, não tem como afirmar, né? O que a gente sabe é que em estudos em humanos, até porque esses modelos de SARS-CoV-2 em animais, né, a gente não consegue, né, não consegue realizar de uma maneira eficaz, mas, assim, provavelmente a Covid-19, né, ela afeta sim a produção de ATP, né, pelas respostas enzimáticas que as pessoas vêm apresentando. Bom, o professor Pedro trouxe uma questão bem diferente. Eu vou ler aqui para você. Ele disse que o pai dele tem 67 anos, com índice de massa muscular baixo, percentual de gordura alto e problemas de bronquite desde a infância, além de ser sedentário. A mãe do Pedro tem 55 anos, massa magra alta, percentual de gordura baixo, faz acompanhamento nutricional e faz atividade física 6 vezes por semana. São os opostos. Ambos pegaram, porém o pai dele teve só uma dor de cabeça e a mãe dele quase internou. Ele quer perguntar para você se existe alguma relação com o tipo sanguíneo em relação aos efeitos colaterais da Covid-19, levando em consideração que o pai dele é A positivo e a mãe é O positivo. Pedro, inicialmente, alguns estudos fizeram essa correlação, né, do tipo sanguíneo, né, com relação à gravidade da Covid-19. Mas depois os estudos, né, eles foram mostrando que não existia essa associação entre o tipo sanguíneo e a gravidade da Covid-19. Assim, hoje eu falaria para você que não há essa relação, tá, entre o tipo sanguíneo e a gravidade da Covid-19. Mas podem surgir mais estudos mostrando que há essa relação. Tá? Assim, hoje, com relação ao referencial teórico, a gente não tem como afirmar que o tipo sanguíneo está relacionado à gravidade da Covid-19. Tá? E é um vírus
assim, é uma doença que ela veio para complicar mesmo, né? A gente não consegue. Tem atleta que morre, complica muito, né? E tem pessoas sedentárias, obesas, doentes que não apresentam sintomas e sinais graves, né? Então, assim, a gente, na verdade, não conhece bem ainda a Covid-19. A gente sabe que em grandes grupos populacionais, grandes grupos, aquele estudo que eu apresentei, 48 mil pessoas, né? Em grandes grupos populacionais, né, a gente enxerga uma relação entre sedentarismo e gravidade da Covid, né? E assim como o nível habitual de atividade física mais alto e uma complicação menor da Covid-19, né? Isso para grandes grupos populacionais. Mas quando a gente analisa alguns estudos de casos, pode acontecer de tudo, né? A gente viu atletas olímpicos aí que, não sei por que eu reduzi tanto a minha performance, cara, né? Eu conversei com alguns amigos, né, de alguns esportes olímpicos, né? Visivelmente, as pessoas perderam muita força, perderam muita potência, né? Então, alguns atletas, né, de arremesso de peso, de provas de velocidade, visivelmente tinham perdido muita potência, né? Isso está relacionado, sim, ao vírus, né? Então, assim, mas não tem como afirmar, Pedro, não consigo te dar essa resposta, né, com precisão se o tipo sanguíneo está relacionado à gravidade da doença. Só fazendo um paralelo, você comentou sobre os esportes olímpicos e a gente também tem que levar em consideração o estado emocional desses atletas também, né? Muitas pessoas perderam parentes e, enfim, a performance também fica comprometida. A professora Raquel queria saber se você tem informações sobre crianças e se essas crianças, quando têm Covid, se elas também ficam com sequelas. Raquel, assim, o que acontece, né? Nós temos algumas crianças que elas provavelmente, né, alguns estudos demonstraram, né, que crianças com síndrome de Down, crianças autistas, né, elas têm uma tendência a um agravamento maior da COVID-19, né, devido às complicações metabólicas, né, neurológicas, né, elas têm umas complicações relacionadas a isso. Mas, geralmente, né, quando a gente analisa os grandes grupos populacionais infantis, né, parece que essas sequelas, pelo menos as visíveis, né, parece que essas sequelas elas não estão presentes. Né? Mas, assim, não sei o que vai ser daqui a 2, 3 anos com relação a déficit comportamental, a hiperatividade, né? Não tem como afirmar. Né? É uma doença que a gente está conhecendo. A gente está conhecendo as consequências ainda dessa doença. Você é a favor da escola estar liberada ou não? Isso é uma discussão muito longa, né? Quem discutir isso, né, hoje, né, com a quantidade de informações que a gente tem ainda, a gente fica numa discussão muito rasa, mas assim, geralmente essas crianças com fatores de risco maiores, né, que são as crianças que apresentam alguns déficits neurológicos, cognitivos e motores, são crianças que geralmente agravam mais. Bom, fugindo só um pouquinho do tema, que eu acho que o pessoal gostou aí da sua expertise em reabilitação cardíaca, eu vou unir duas perguntas, tá? A professora Luciane está querendo saber se as miocardites são reversíveis. E, em paralelo, a professora Gabi está perguntando se um indivíduo com pericardite leve em tratamento pode fazer musculação. Não, as miocardites, né, elas, né, pegando toda essa análise clínica, as pessoas revertem essas miocardites, né? Às vezes, elas apresentam lesões graves no miocárdio, né, miocardite acompanhada de, né, lesão, de perdas de alguns miócitos, né, levando a um infarto, né? Então, essa pessoa ela apresenta disfunção, mas a tendência é reverter, né? A pessoa, de fato, né, controlar essa inflamação do miocárdio. Né? E a outra pergunta foi para um pericardite leve. Né? Assim, miocárdio inflamado, né, é muito arriscado a gente aplicar treinamento físico em qualquer intensidade. Na verdade, é muito interessante a gente estabilizar,
né, controlar essa inflamação para treinar essas pessoas, né? Porque geralmente uma lesão, uma inflamação, né, da camada que reverte o miocárdio, ela pode estar associada, né, a outras lesões em outros tecidos corporais, né? Então, assim, evitar, né? Evitar até estabilizar essa inflamação. A professora Cíntia está perguntando se houve algum caso de reinfecção dos seus pacientes e dessa forma você conseguiu, né, de alguma forma, verificar o resultado do exercício físico pós-Covid-19 e se houve uma diminuição nos sintomas ou se existe algum estudo analisando essa situação. De Não entendi o desenho. Na verdade, uma reinfecção, um indivíduo que foi infectado, por exemplo, em janeiro e agora foi infectado, né? E se ele realizou exercício, né? Ele foi Houve infectado, realizou exercício e na segunda infecção ele apresentou perda, ele apresentou sintomas mais sintomas? leves. Isso. É, Cintia, a gente está numa situação agora que, né, a gente não pode esquecer que entrou a vacina nesse jogo, né? As pessoas estão vacinadas, né? Elas estão com a resposta, né, imunológica, né, atuando de uma maneira mais adequada, né? Independente da eficácia da vacina, né, as pessoas estão melhores. Então, né, pelo menos os meus idosos lá, acima de 65 anos, todos já fizeram uso da segunda dose, né? Eles já estão imunizados, né? Agora, se eles forem infectados novamente, provavelmente eles apresentaram, né, redução dos sintomas. Mas, assim, afirmar que foi o exercício, né, não tem como afirmar. Não tem como afirmar que foi o exercício que reduziu esses sintomas. E, assim, em caso de reinfecção, né, essas pessoas, lógico, obviamente, se elas estão apresentando o vírus e a gente descobre, né, a gente pede para que essas pessoas fiquem em casa, né? Mas, assim, os sintomas, eles na verdade, eu estou tendo poucos casos de reinfecção, né? Ou quase zero, né? Muito próximo a zero, né? A gente teve um caso só de reinfecção, mas que a pessoa fez uma quarentena, estabilizou e voltou. Mas não tem como afirmar, tá? Que foi o exercício, porque entrou a vacina como uma variável de confundimento nisso daí, né? Não tem como afirmar. Professor Fábio, ele escreveu exatamente assim. E quanto às vacinas que estão desenvolvendo miocardite, estudos recentes indicam altas evidências. O que você tem a dizer sobre isso? Fábio, o que acontece é, primeiro, eu gostaria de ver as altas evidências, assim, com relação à vacina que vem provocando em larga escala, né, complicações, né, que vem gerando uma coisa é a gente pegar um estudo de caso, pegar um caso isolado e comparar com milhões de pessoas que, que na verdade, melhoraram com a resposta imunológica, né? Lógico, né? A vacina ela não é nenhuma vacina é 100% eficaz, né? A vacina ela é uma estratégia coletiva, ela serve para, na verdade, a gente controlar grandes grupos populacionais, né? Se a gente teria lá, né, o estimado inicialmente 60, 70% da população infectada, com 20% apresentando uma necessidade de um acompanhamento mais severo, né? Se a gente coloca isso, se a gente passa de 20% para 0,1%, a vacina foi muito eficaz, né? Então, assim, uma afirmação dessa que a vacina A ou B tá gerando complicações, né? No momento atual que nós estamos vivendo, na verdade, é uma afirmação muito forte, né? Porque hoje a gente está vendo, né? Os países que imunizaram, os estados que imunizaram, né? A mortalidade está reduzindo, né? As morbidades, né? As sequelas, elas estão reduzindo, né? A vacina é uma estratégia muito eficaz, né? E ela tem que ser aplicada em massa. E a vacina mais eficaz é aquela que chega para a gente, né? Então, assim, eu enxergo aqui como profissional de saúde,
né, falar, né, tentar gerar uma estratégia anti-vacina não é legal, principalmente a gente que é da educação física e trabalha com as evidências, né? A gente vê os estudos do New England, The Lancet, mostrando a eficácia, né, dessas vacinas. Então, é muito interessante a gente divulgar que a vacina ela é eficaz, né? Ela não é do governador, ela não é do presidente, ela não é do prefeito, ela é da humanidade, né? A vacina tem que chegar para a gente e tem que imunizar. O Fábio agradeceu a sua resposta. Gente, algumas perguntas não foram respondidas. Primeiro, porque a gente já estourou o tempo. Segundo, porque teve muita pergunta repetida sobre quando o paciente deve retornar a fazer atividade física. Enfim, muitas perguntas a gente ainda não tem respostas, ou pelo menos nada muito concreto. Além disso, perguntas muito específicas eu usaria a resposta depende. A gente tem que analisar todo um conjunto de outros fatores e não só a Covid-19, né? Ter tido a Covid-19. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo pela paciência e dedicação nessa noite. Está conosco até às 10. Passamos só um pouquinho. Agradecer ao conselho que tanto tem feito pelo profissional de educação física e tem proporcionado esses webinários maravilhosos. Lembrar vocês que todas essas discussões vão estar disponíveis em uma plataforma. Foi divulgado um link aqui pela professora Fernanda e também vai estar disponibilizado no YouTube, tá? Quem quiser, quem ainda não conhece o professor Gustavo, vai lá nas redes sociais, adiciona, posta foto sim, mostra que vocês estão se capacitando, estudando e qualquer dúvida eu me ponho à disposição e acredito que o professor Gustavo também. Professor, vamos encerrar. Se eu quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer, né? Agradecer a todos, né? A todos que fizeram as perguntas, a todos que participaram até esse momento e parabenizar o conselho, tá? Pela iniciativa e agradecer, né, ao conselho por ter confiado em mim para ter passado essa temática que é muito importante hoje, né? Hoje a Covid-19, né? Eu acho que veio para mudar a história da humanidade e como a educação física está presente, veio para mudar a história da educação física, né? Hoje o profissional de educação física que não conhecer de Covid-19, de conhecer esse profissional que não tiver acesso às informações de atividade física Covid-19, ele provavelmente vai ser um profissional ultrapassado, né? Porque ela veio para mudar o rumo, pelo menos, dessa geração, né? Então, é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Milena, aí, conduziu super bem. Obrigado aí a todos que compareceram. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.